Bom dia. Bom Deus e nosso Pai, vem abrir o nosso coração à Tua Palavra. Vou pregar o último convite. Que Jesus possa falar ao nosso coração e dar-nos fé e força e ânimo neste mundo cruel. Abençoar-nos, Senhor, e proteger-nos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Esta manhã acordei, está frio lá fora, já aqueci o ambiente, foi preciso dar lá ambiente quente, lá fora está aí uns 5 ou 6 graus negativos. Tenho vários textos para estudar contigo, meu irmão. Eu vou pôr o som baixinho aqui agora, dá-me licença, por favor. Todo aquele que, pois, escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-o ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os ventos e os rios, e separaram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre. E desceu a chuva, e correram rios, e separaram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. E aconteceu que, concluído Jesus estas palavras, estes discursos, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas e fariseus. Nós aqui temos vários textos, várias analogias sobre um edifício, sobre 2 edifícios, um que é construído sobre a casa, sobre a rocha, e outro que é construído sobre a areia. A casa, o edifício, somos nós, é o caráter, é o nosso ser, a nossa personalidade, a nossa vontade, os nossos quereres, a nossa fé, o nosso vector, as nossas decisões, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós determinados fazer. E aquilo que nós determinarmos fazer vai ser ou a nossa ruína ou vai ser a nossa edificação. E muitos constroem sobre a rocha, que é Cristo. É sobre o testemunho das Escrituras e sobre o testemunho do Espírito de Profecia. Ambas as palavras estão uma para a outra e outra não se contradiz a outra. Se a Bíblia fosse só o fundamento da fé, era o suficiente. Mas como eu orei e pedi a Deus que me desse o livro, Ele deu-me não só 1, nem 2, nem 3, mas deu-me dezenas de livros. Este deram-me, eu não pedi. Este deram-me. Um dia vamos falar um pouquinho sobre este livro. Liberdade religiosa. Diz sobre liberdade religiosa, sobre serviço cristão, sobre como devemos trabalhar, como médicos, como empregados, em várias áreas. Como alcançar as pessoas em várias esferas. Desta maneira, a Bíblia é coadjuvada com o Espírito de Profecia. O Espírito de Profecia foi produzido pelo Espírito Santo, a Bíblia foi produzida pelo Espírito Santo, e todo aquele que edifica o seu caráter sobre esta rocha que é Cristo, Cristo é a rocha eterna, e o Espírito Santo é aquele que nos conduz para Cristo, logo, nós vamos permanecer na rocha eterna. Eu costumo dizer que devemos nos preparar, devemos nos fazer ao caminho, caminhar com Cristo, porque temos uma caminhada e estamos no deserto. Estamos no deserto. É a escola do deserto. Nós podemos ir para onde for, podemos fazer o que for, se nós não andarmos a caminhar com Cristo, estamos a cair no deserto. Mas se caminharmos com Cristo, estamos a ser sustentados no deserto com o maná do céu. Percebem a analogia? Pensando assim, eu já vou-vos apresentar outro texto em Isaías 65 ou 66, é o último capítulo de Isaías, que fala sobre determinado assunto, que os que santificam
e já, vírgula, e já tem um texto para estudar. Os que se santificam são aqueles que procuram ser santos à sua maneira. Justificação própria. Obras suas. Fazer coisas para se salvar. Então, aqui diz assim, em Isaías 66, 17, que, primeiro, os que se santificam. Segundo, e se purificam nos jardins. Santificar é uma coisa, fazer obras por mérito, e se purificar nos jardins também é outra que eles também procuram fazer. Podem ser a mesma pessoa ou duas pessoas diferentes. Mas purificar nos jardins é santificação própria. É fazer uma deusa, uma senhora de Fátima, ou uma senhora de pedra, ou uma senhora de pedra, ou de madeira, ou de ferro, e adorar. Então, os que se purificam nos jardins, uns após outros. São então milhares de pessoas a correr como fosse para o futebol. E depois diz assim, os que comem carne de porco e a abominação. São duas coisas. Comem carne de porco é uma coisa. E a abominação é outra. A abominação é muita coisa. A abominação dos pensamentos. A abominação dos atos. A abominável. E a palavra abominável quer dizer, quando vires a abominação que falou Daniel, é outra abominação religiosa, quer dizer, antes de entrar um dia santo, entra um dia espúrio, ou seja, a santificação de outro dia, que é o domingo. Portanto, a abominação. A abominação vai determinar se a pessoa está a adorar a Deus ou não. Portanto, eu adoro a Deus no sábado, faço tudo para louvar a Deus no sábado e não vou interferir no dia de sábado. Ou seja, eu não vou mudar. Quem mudou foi os homens. Deus não muda e eu também não quero mudar. E temos que permanecer. Então, 3 ou 4 classes aqui. Os que se santificam, os que se purificam nos jardins, os que comem carne de porco, que é a terceira classe, e a abominação, quer dizer, que se santificam, que comem carne de porco, que guardam o domingo, e o rato. Aqui o rato quer dizer que comem coisas imundas, comem ratos. Juntamente, agora Deus diz assim, ora, estes todos, juntamente, serão consumidos, diz o Senhor. Isto ainda não aconteceu. Isto vai acontecer. E então diz assim, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Quer dizer, e eles julgam que estão a fazer coisas corretas. Ai, estou certo. Muitos fazem perguntas. Comer carne de porco é pecado? E então muitos dizem, o Velho Testamento dizia, o Novo Testamento não diz. E andamos nisto. Eu ando farto de ouvir essas tretas e chega. Porque conheço as suas obras, disse Deus. Os seus pensamentos. O tempo vem a que ajuntarei todas as nações e línguas e verão a minha glória. Quando é que isto vai acontecer? Porque com fogo, o versículo 16 no capítulo 66 de Isaías diz, e porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo, e com toda a carne e os mortos do Senhor serão multiplicados. E o versículo 18 diz, ajuntarei todas as nações e línguas e verão. Eles virão e verão. Todo o olho verá. E verão a minha glória, que é a vinda de Jesus. Este é um texto que não pode deixar de ser pregado. É um texto da última hora. É um texto da verdade presente. Isaías 66, 15, 16 a 7. Em Mateus 24, recobrando o que disse ainda há pouco, assim, quando pois virdes, em Mateus 24, 15, quando pois virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, que está num lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não deixe tirar alguma coisa do telhado. E quem estiver no campo não volte para trás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas
e descamamento daquele dia. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem sábado. Portanto, o contexto preparatório da fuga do povo de Deus. Primeira parte. A primeira história aqui que fala é sobre Jerusalém. Jerusalém foi cercada pelos romanos. E Jesus disse, quando depois virdes a abominação da desolação que falou Daniel, que é o que está no lugar santo, está a apontar para Jerusalém, onde era o santuário ia ser contaminado com os romanos. Então, quando vires essa contaminação, quando vires as bandeiras à volta de Jerusalém, fugi! Da mesma maneira, do mesmo modo, quando depois virdes o sinal de domingo à volta deste mundo como desolação, então é sinal da gente fugir também. Não vem muito tempo distante em que os antigos discípulos serão forçados. Não vem muito tempo distante em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era um sinal da fuga para os cristãos judeus, assim será o arrogar-se nossa nação é a América, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal. Será uma advertência para nós. Será então o tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores. Não é? Já estamos nas cidades menores. Já devemos estar agora nas cidades menores. Já devemos estar. Não é por decreto. Não é porque eu imaginei. Não é porque eu quero. É porque é necessidade. Reparem, será então este tempo de deixar as grandes cidades, já está dito, isto várias vezes, passo preparatório ao sair das menores. A frase está cruzada. Primeiro devia dizer assim, passo preparatório para sair para as menores. Será então o tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório para sair para as menores, para os lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Portanto, como disse o texto logo no início, diz assim, e explica muito bem, não vem muito tempo distante em que como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Ora, digam-me, querem ficar aí na cidade? Fiquem que vão ver o que é que vos acontece. Porém, ali àquela hora ninguém sabe, como a ladrão da noite. Toda a gente sabe isso. Mas fazem ouvidos moucos. Eu tenho muitos textos, não consigo explicar tudo ao mesmo tempo. Não é preciso. Já tenho dito. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Há dois grupos. Há o grupo das ovelhas de Jesus e há o grupo das ovelhas ranhosas que não são de Jesus. Há os rebeldes e há as ovelhas. Há aqueles que seguem Abel. É aqueles que seguem o caminho de Caim. Isso está contemplado na Bíblia. Há os que estão contra Cristo e os que são inimigos da cruz. Foi o apóstolo Paulo que disse isso. Portanto, dois grupos, mas dentro da mesma igreja. Não estamos a falar para nenhuma igreja. Eu quando formo um grupo, é para falar para pessoas que já entendem. Não é para dizer a eles, você já aceitou Jesus? Ah, está bem. Você já aceitou Jesus? Ah, então está bem. Então andamos a perguntar sempre a mesma coisa. Você já aceitou Jesus? Não, meus amores. Não, meus amigos. Não, meus irmãos. Nós já estamos a pregar a última pregação. Não estamos a pregar o amor de Jesus nas palhinhas deitado.
Nós estamos a pregar um Jesus que vem em breve. Nós estamos a pregar o fim do mundo. Até parece que isto é maluqueira dizer isso. As pessoas não estão a pregar o fim. Estão a pregar, às vezes, palavrinhas de amor, palavrinhas de sabão. Põe macio, umas pregações macias. Explico muito. Olha, eu vou-vos dizer uma coisa. Querem um bom pregador com uma boa mensagem? Ou querem um mau pregador? Ou querem um bom pregador com uma mensagem que não presta? Ou querem um mau pregador, como eu sou um mau pregador? Querem um mau pregador que pregue bem? Sou um mau pregador, admito. Mas o que eu prego com convicção de que as promessas são estudadas. Eu não ando a ouvir o que os outros disseram, o que os outros pensam, o que é que o António diz, o que é que o Manel disse. Eu leio as Escrituras, eu estudo o Espírito de Profecia, e eu oro, e penso, Senhor, o que queres que eu faça? Não ando a pedir aos outros que me deem informações das pregações para fazer. Olha que ele disse que Jesus veio nos pregar. Vamos ver tudo atrás dele. Percebem? Para concluir, muitos há, mesmo entre os que se empenham neste movimento em favor da imposição do domingo, que se acham cegos aos resultados que seguirão a essa ação. Não veem que golpejam diretamente a liberdade religiosa. Muitos existem que jamais compreenderão as reivindicações do sábado bíblico e o falso fundamento sobre o qual repousa a instituição do poder do domingo. Portanto, meus amigos, não vamos discutir, cada um faça o que quiser, vão por onde quiser, como eu costumo dizer. Vocês não encontram mais nada a não ser isto que já está escrito. Não há mais nada, eu não tenho mais nada para apresentar daqui para a frente. É o último grito. Não há coisas nenhumas para apresentar. As pessoas estão à espera de uma novidade que não existe. Existe isto que eu apresentei durante estes anos, durante 10, 15, 20, 30, 35 anos, não interessa. As pessoas não estiveram cá. Eu ponho mensagens, as pessoas não estão cá. Olha, não tenho culpa. Olha, estivessem atentos, como eu costumo dizer, viessem a ouvir. Depois, quando acabar o tempo, vão andar à procura de mim. Não me encontram, não vou encontrar, pois não. Claro. O tempo já passou. O tempo é agora. Portanto, vamos aproveitar. Bom Deus e nosso Pai, obrigado pelo tempo da graça que nos dás para nos salvares, Senhor. Ajuda-nos a levar a coisa a sério, a levar as pessoas a sério e levar as tuas palavras a sério. As pessoas têm que respeitar-te a ti e não os homens, nem as instituições humanas, nem os religiosos, nem as crendices das pessoas. Têm que te respeitar a ti. É isso que eu peço, é isso que eu me esforço para que as pessoas entendam que é essa a minha pregação. Tudo peço e agradeço no Santo Jesus Cristo, nosso Salvador. E amém.